Bom dia, sétimo ano. Bom, hoje é dia 9, né? Quarta-feira. Nós vamos continuar aí com o nosso conteúdo, terminando a unidade 2, para depois a gente fazer as atividades e já pensar na nossa avaliação, né, pessoal? Nós estávamos falando aí, pessoal, sobre verminoses, né? Pessoal, lá na página 329, acho que eu havia pedido para fazer essa investigação aí, mas não vai ser possível porque precisa do microscópio. Então, se eu pedir para vocês para fazerem, cancelem isso daí, tá? Então, nós vamos lá. Falamos sobre algumas verminoses, ancilostomíase, ascaridíase, né? Inclusive, eu disse que aqui na nossa região, Ascaris lumbricode é um dos vermes mais comum, né? O Ascaris e a Giardia. Vamos continuar aí na página 332, onde ele está falando lá sobre o bicho geográfico. Então, pessoal, nós sabemos que esse bicho geográfico aí é uma larva migrans cutânea, né? Ou seja, afeta a pele, tá? Ela é causada por um ancilóstomo, que é parasita do intestino de alguns animais, como o gato e o cachorro, tá? Por isso que a gente diz que nós temos que evitar ficar andando descalço ou brincando em areia. Por quê? Gato e cachorro não podem ver uma areia que estão lá defecando, né? Vão fazer lá suas necessidades. E se ele estiver contaminado, o que acontece? Ele vai deixar ali naquela areia os ovos, tá? Desses ancilóstomo. E aí a pessoa vai lá, vai andar descalça, né? Ou vai mesmo brincar na areia, é onde vai ser infectado, tá? Esse bicho geográfico ele é muito comum, tá? Porque é difícil a gente evitar que um gato, cachorro ainda até dá, você pode ter o cachorro preso dentro de casa tal, mas o gato é um animal que ele circula muito. Então, onde tem areia, com certeza o gato vai lá fazer suas necessidades mesmo, tá? Então, é sempre bom a gente evitar isso, certo? Porque tem todo o ciclo aí de contaminação. Veja bem, vamos ver o que ele está dizendo aí. Bicho geográfico, também chamado de larva migrans cutânea, é a doença causada por um ancilóstomo que parasita o intestino de alguns animais, como cães e gatos. Essa larva pode penetrar a pele humana, mas não consegue completar seu ciclo de vida, passando então a migrar entre a epiderme e a derme. Por isso, pessoal, ela fica entre a epiderme e a derme, ou seja, as camadas mais externas, né, da pele. E por isso que fica aqueles caminhos, ela vai andando por ali, tá? Ela caminha e aí vai indo, vai contaminando toda a pele, tá? E é difícil de acabar com ela. Então vamos lá. Abrindo túneis até morrer. Então, abrindo túneis é o quê? Fazendo aqueles caminhos, né? Ela vai caminhando até que ela morre. Mas você tem que fazer alguma coisa para que ela morra, né? Os sintomas em humanos são coceira intensa, inchaço no local e aparecimento de linhas tortuosas e avermelhadas sobre a pele, o que motivou o nome de bicho geográfico. Ou seja, por que bicho geográfico? Porque as linhas, né, os mapas de geografia, eles são aquelas linhas, né, e vão fazendo todo o contorno. A mesma coisa que essa larva faz, tá? Por isso o nome, bicho geográfico. O ciclo se concentra principalmente nos cães e gatos que se contaminam ao ingerir água ou alimentos contaminados com o verme em sua forma adulta ou mesmo na forma de larvas. No intestino, os ancilóstomos se reproduzem a partir de ovos que são liberados com as fezes do animal.
Mais comumente em areias de parque ou praias, o ser humano ou outro animal pode entrar em contato com as larvas e reiniciar o ciclo, tá? Então, nós temos aí, ó, o que acontece? Temos lá cão, gato, né, contaminado, tá? Ele possui, né, essa larva migrans, né, que se reproduz no intestino do cão ou do gato. Ele vai eliminar os ovos dessas larvas nas fezes, né? Aí estão lá os ovos. Aí já desses ovos já formam a larva migrans. A larva migrans já adulto. Aí essa pessoa tem contato com areia ou qualquer local onde esteja essa fezes do gato ou do cachorro contaminado e vai entrar em contato com a pele do ser humano, que vai acontecer que ele vai ser infectado. Então aí está o ciclo todo, né, da larva migrans. Aí nós temos aí algumas medidas que pode prevenir esse bicho geográfico. Primeira medida aí, evitar andar descalço em regiões com focos de doença. Quais são essas regiões com foco de doença? Areia, né? Aonde a gente sabe que pode, né? Pode ter ocorrido a evacuação. Gato ou cachorro pode ter ido lá e evacuado lá. Então a gente tem que evitar, né, andar descalço nesses locais. Ter hábitos de higiene pessoal. Isso, pessoal, é em todas as doenças, tá? Todas. Higiene pessoal é tudo. Ao tomar sol nas praias, cobrir com esteira onde for se deitar. Ou seja, sempre que você tiver que ter contato com a areia, né? Cobre, né, com uma esteira, com uma toalha, sei lá com o que, para você poder colocar a sua pele em contato ali com essa superfície. Evitar entrar em tanques de areia nos parques. Então, normalmente, parquinho tem o quê? Areia, né? Por quê que tem areia? Pelo impacto, né? Se a criança cair, o impacto é menor, né? O impacto da queda é menor. Então, é uma orientação que tem areia, mas nem sempre esses parques têm condições de ser todo cercado, de ter alguma forma que não vai entrar o cão ou o gato. O cão é até mais fácil de prevenir que entre, mas o gato mais difícil. Levar sempre os animais de estimação ao médico veterinário para o controle de possíveis infecções. Então tá, isso daqui quando você dá remédio de verme, né, pro cão, pro gato, se ele tiver essa larva, ele já vai eliminar, tá? Então é sempre bom estar cuidando dos animais, né? Uma outra verminose aí, enterobiose, tá? Enterobiose. Ela é uma doença que é causada pelo oxiúrio, tá? Que é um parasita do intestino humano. Ela também afeta principalmente criança, tá? Vamos ver o que ele está dizendo. Enterobiose é uma doença causada pelo oxiúrio que parasita o intestino do ser humano. Ele é encontrado principalmente em crianças. As fêmeas fecundadas habitam principalmente a região anorretal e têm hábitos noturnos. Saem para fazer a postura dos ovos na região perianal do hospedeiro, na qual provocam coceira intensa, tá? Então, tem realmente a coceira no ânus, tá? A criança fica coçando o ânus. Página 333. O indivíduo pode ser infectado ao ingerir ovos de vermes que estão presentes na água ou no alimento contaminado, ou mesmo de maneira direta, como pelo aperto de mão de alguém doente.
Os ovos eclodem no intestino, originando os vermes que se reproduzem. As fêmeas, então, migram para a região perianal para a postura dos ovos e reinicia o ciclo. Então, aí você tem, ó, os ovos com larvas, né, na região perianal, tá? Contaminam o ambiente ou o próprio hospedeiro, ou o ambiente ou o hospedeiro, no caso aí, o ser humano, né? Dali, os ovos embrionados, eles ingeridos pelo hospedeiro humano. Então, ele ingeriu ali através de água, de alimento contaminado, ingere. A larva é liberada no intestino delgado. A partir do momento que ele ingeriu a água ou um alimento que esteja contaminado, essa larva vai parar lá no intestino delgado, tá? No intestino delgado, adultos no lume do seco, ou seja, no intestino delgado ele se reproduz. Aí ele vai dar origem à larva fêmea e o macho, e vão se reproduzindo. As fêmeas grávidas migram à noite para a região perianal, para a postura dos ovos. Por isso que criança que está contaminada com oxiuro, ou até mesmo o adulto, mais difícil, mas também pode ser contaminado, ele à noite é que ele apresenta maior coceira no ânus, tá? Por quê? Porque é o momento em que a fêmea sai e vai fazer a postura dos ovos. Aí ela coloca os ovos ali e aí vai se reproduzindo cada vez mais. Temos aí algumas medidas, né, para evitar a enterobiose. Ter hábitos de higiene pessoal, novamente, né? Lavar bem os alimentos, principalmente verduras, frutas e legumes, antes de ingeri-los, tá? Eu sempre falo para vocês, né? Já falei, vou repetir, que verduras, frutas, legumes, não é só lavar na água corrente. Você lava, mas aí você tem que deixar essa verdura, esse legumes, essa fruta de molho ali por um certo tempo na água sanitária. Deixa ali pelo menos 15 minutos na água sanitária, tá? Aí sim você vai poder utilizar isso daí com maior segurança, tá? Ingerir apenas água fervida ou filtrada, tá? Ressaltando que água filtrada, o filtro tem que estar, né, em perfeito estado. Não adianta você ter filtro lá, você colocar o filtro e deixar o filtro um ano sem fazer uma limpeza ou sem mesmo trocar esse filtro. Então não vai resolver nada, não vai estar, você vai estar ingerindo água, você acha que ela está sendo filtrada e não está, porque depois de um certo tempo o filtro não consegue mais filtrar nada, que para tanta sujeira ali na parede do filtro que ele não consegue mais filtrar. Então tem que ter esse cuidado, né? Cuidar das roupas íntimas, dos pijamas e das roupas de cama dos infectados, lavando-os com água quente. Aqui também, pessoal, hoje em dia não se tem mais o hábito de... A maioria das pessoas passa pouca roupa, né? Mas a roupa íntima deveria ainda ter o costume de ser passada. Por quê? Lavar em água quente. Mais difícil você lavar a roupa na água quente do que você passar a roupa depois. Então a roupa íntima deveria ser passada. Toda roupa íntima deveria ser passada, porque é uma maneira de se evitar. Então, se ele está dizendo para lavar em água quente, é porque altas temperaturas vão matar essa larva. Então, passar a roupa íntima seria bem interessante nesse caso. Um outro tipo, elefantíase. A elefantíase, pessoal, tem pessoas que acham que elefantíase é uma doença erradicada e não é, tá? Ela é uma doença que em determinadas regiões ela tem mais frequência, mas ela ainda causa muito problema no Brasil.
ela é causada por um nematóide, mas ele é transmitido por um mosquito, tá? Esse mosquito é o mosquito do gênero Culex. Esse mosquito, pessoal, tem em determinadas regiões, por isso que eu digo que a elefantíase é uma doença que ela depende da região, ela tem maior incidência por causa desse mosquito, porque tem regiões em que esse mosquito tem uma maior incidência, tá? Vamos ver aí o que ele está falando sobre essa elefantíase. É a doença causada pelo nematóide, comumente conhecido como filária, transmitido pela picada da fêmea do mosquito do gênero Culex. Aqui, pessoal, vocês perceberam que todas essas doenças que são transmitidas pelo mosquito, ele sempre diz lá, transmitida pelo mosquito, pela picada da fêmea do mosquito tal. Todo e qualquer mosquito, pessoal, quem pica é a fêmea. Sempre, o macho não pica, quem pica é a fêmea. Quem transmite essas doenças sempre é a fêmea, tá? Um mosquito infectado com o parasita pica uma pessoa e, ao se alimentar do seu sangue, deposita as larvas filárias que penetram a pele do novo hospedeiro e migram para os vasos linfáticos. Ali, essas larvas se desenvolvem em vermes adultos que causam inflamação e a dilatação dos vasos, formando varizes. Outro mosquito não infectado pica a pessoa doente e reinicia o ciclo. Essa doença, pessoal, ela é muito triste, porque a perna da pessoa, ela cria tantas varizes na perna que a pessoa fica com dificuldade para andar. A perna fica enorme, tá? Fica com muita dificuldade para andar. Mas tem aí algumas medidas, tá? Para poder evitar também a elefantíase. Combater o mosquito vetor, tá? Ou seja, tá sempre usando inseticidas dentro de casa, tal, né? Proteger janelas com telas, né? Usar repelente, tratar as pessoas infectadas com antiparasitários. São essas as medidas. Uma das medidas assim que eu vejo que é fácil de se utilizar, né? E é muito eficiente, é o uso de repelente, pessoal. Por isso que eu sempre falo para vocês. Sempre que vocês forem para um local mais afastado, um local de mata, até mesmo beira de rio e tal, usem repelente, pessoal. É muito importante o uso de repelente. Vocês vão evitar vários tipos de doença, tá? Essa elefantíase, pessoal, ela é uma doença assim que ela não é muito comentada, tá? Na área da epidemiologia, porque ela está no rumo da erradicação. Ainda não está erradicada, mas aqui no nosso país ela está no rumo da erradicação. Eu acho que no máximo mais uns 4, 5 anos essa doença já vai estar erradicada, se Deus quiser. Então aí ele tem todo o processo, né? Do que acontece. Ó, mosquito picando o ser humano. Então o ser humano tá lá dormindo, o mosquito vai pica, certo? A larva saindo pela probóscide do mosquito. Ele tá saindo, né? A larva saiu, tá? Infectou o ser humano, tá? Ele picou, levou a larva lá. Essa larva vai cair na corrente sanguínea, tá? Larva no sangue humano, tá ali a larva, ó. Esse verme, depois de adulto, ele obstrui a circulação linfática do ser humano, ou seja, a circulação sanguínea. Então, obstruindo a circulação sanguínea, o que acontece? Ele tem uma quantidade enorme de varizes, tá? Porque varizes nada mais é, pessoal, a má circulação, tá? Quando a pessoa tem aquelas varizes muito grossas, né, na perna, é porque ela tem uma má circulação, tá?
E é isso que esse verme faz, esse mosquito faz. Ele obstrui realmente a circulação. Aí a pessoa fica com essa perna enorme, cheia de varizes, tá? Isso é muito perigoso. Mas é uma doença que já está a caminho da erradicação. O que é uma doença erradicada, pessoal? Uma doença erradicada é aquela doença que ela, depois que ela fica tipo 8, 10 anos sem aparecer, sem ter nenhum caso da doença, ela pode ser considerada erradicada, tá? Hoje, nos dias de hoje, o único estado que apresentou, o último estado que apresentou essa doença, elefantíase, foi Pernambuco, tá? Por condições também, né, pessoal, de higiene e tal, mas foi Pernambuco, foi o último estado do Brasil a apresentar essa doença, tá? Pessoal, dessa unidade 2, nós temos aí atividades que começa na página 334, tá? E vai até a página 337. Essas atividades vocês devem fazer ainda hoje, tá? Aproveite esse restinho dessa aula, façam e eu vou esperar que vocês entreguem para mim, enviem para mim até as 18 horas do dia de hoje, tá? Até as 18 horas do dia de hoje, quarta-feira. Por quê? Na aula de amanhã, que nós temos aula amanhã, quinta-feira, temos quinta-feira, dia 10, eu vou corrigir essas atividades, tá? Então, vocês têm hoje até as 18 horas para me enviar essas atividades. Na aula de amanhã eu vou corrigir. Na sexta-feira, dia 11, eu vou fazer revisão. E na outra quarta, no dia 16, nós vamos fazer a nossa avaliação, tá bom? Então, por hoje é só. Façam essas atividades, me enviem. Não esqueçam de enviar, porque vocês sabem que cada atividade vale 2,5 pontos, tá? Então, por favor, enviem essas atividades. Até amanhã, pessoal.